Paz do Senhor, amados, quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom nós estarmos reunidos aqui. Esta é a quarta-feira de avivamento, um tempo de uma palavra para avivar os nossos corações. E nesta noite eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, do versículo 13 até o versículo de número 40, de 13 a 40. E o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é entre ovelhas e bodes. Entre ovelhas e bodes. Acompanhe comigo aí na tela o que diz o versículo de número 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Versículo 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor que separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que te estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim
o fizestes, entre ovelhas e bodes. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Apresentar cada coração que nessa noite está aberto a ouvir a Tua palavra, a verdade do Teu Evangelho. E nós queremos Te pedir que o Senhor venha falando conosco. Espírito Santo de Deus, vem ministrar as nossas vidas, vem encharcar os nossos corações, para que possamos compreender o Teu querer e a Tua vontade. Ilumina as nossas vidas, assim nós oramos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Amados, este texto aqui ele é tremendo, e um texto muito rico para as nossas vidas. Nós podemos olhar aqui a primeira ilustração, a primeira história que Jesus nos conta, falando acerca de um senhor que foi viajar, e ele incumbiu os seus servos de acordo com a sua capacidade, a administrar, a trabalhar com aquilo que eles receberam nas suas mãos, e fazer com que aquilo dê fruto, multiplique-se, frutifique. E nesse sentido, o que Jesus estava trabalhando era justamente uma parábola que dizia acerca do reino dos céus, ou falava acerca daquilo que o Senhor tem nos dado como seus filhos, as capacitações, as possibilidades, tudo aquilo que Deus tem dado e derramado sobre as nossas vidas, para que possamos trabalhar com isso. E é interessante que aqui neste comparativo, ele fala acerca do próprio retorno do Senhor, da sua vinda, né? E este tempo intermediário, com que nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor, é justamente o comparativo que Jesus faz com este tempo onde ele está aguardando que o Pai o envie para buscar a sua igreja. Mas é interessante que, no fim das contas, o retorno de Cristo, ele ilustra que haverá uma prestação de contas. O que fizemos com aquilo que o Senhor derramou sobre a nossa vida? O que fizemos com os dons, com os talentos, com as riquezas da glória de Deus derramadas sobre as nossas vidas? E é interessante que no final, na continuidade, posterior à explicação desta parábola, justamente o Senhor Jesus, ele faz mais uma comparação. Ele faz a comparação de que naquele dia o Senhor, ele iria então distinguir ovelhas de bodes, né? Você leu neste texto a expressão cabrito, mas aqui nós temos espécies distintas, né? Há quem seja desconhecido, que acha que é a mesma coisa, né? Mas nós temos o macho das ovelhas, que então é o carneiro, e a fêmea, então, é a ovelha. E nós temos então, desta outra espécie, o macho, que é o bode, e as fêmeas, que são as cabras. E aqui, apesar deles serem, né, de famílias próximas, eles têm características totalmente diferentes, características distintas, né? Por exemplo, quando nós falamos de uma ovelha que é inserida nova no rebanho, há uma característica interessante. As ovelhas, elas cheiram a outra e começam a se esfregar, para que esta ovelha que chegou nova comece a ter também o mesmo cheiro do rebanho. Diferentemente dos bodes e das cabras, que quando chega um membro novo que é colocado, por exemplo, no rebanho, que vem de fora, ali então eles começam a briga, né? A dar cabeçada, a chifrada, um no outro. Isso é muito interessante. E esta própria ilustração de Jesus, que ele fala que naquele dia vão ser distintos, vão ser colocados um à direita e outro à esquerda. Fique ligadinho comigo, no final desta ministração, eu vou estar explicando o que significa isso. Até hoje, pastores de ovelha têm essa mesma prática, mas eu vou te explicar melhor. Qual é a diferença, o porquê que Jesus nos disse isso. Mas o fato é, queridos, que ovelhas e bodes têm muito mais distinções. Ovelhas são muito mais obedientes, ovelhas são ensináveis, são animais inteligentíssimos, ouvem a voz do seu pastor literalmente, são animais que aprendem muito mais rápido, enquanto que os bodes são animais teimosos, comem qualquer porcaria, né? São animais custosos e trabalhosos, animais fétidos, né?
Os bodes, eles têm uma glândula que emite um odor muito característico, coisas que as ovelhas e carneiros não têm esta mesma glândula, essa mesma emissão deste líquido fétido, que por onde ele passa, ele deixa o seu cheiro. E nesse sentido, queridos, eu gostaria de, nesta noite, trabalhar 3 momentos aqui, 3 momentos para a nossa vida. Quem será que nós somos? Quem seremos identificados? Estamos falando sobre avivamento, estamos falando aqui sobre uma vida de experimentar o reino sobre nós, mas na prática, queridos, eu não quero aqui nessa noite que essa ministração gere um medo futuro, mas gere uma transformação presente. O fato é que Deus, ele derrama porções sobre a nossa vida, talentos, de acordo com a nossa própria capacidade de desenvolvê-los. Deus, ele não derramou nada sobre a tua vida para que tenha um fim em si mesmo, pelo contrário, os teus talentos, as tuas habilidades, as capacitações que o Senhor derramou sobre a sua vida, é para que sejam utilizadas para a honra e glória do Senhor. E o primeiro momento que eu gostaria de ministrar nessa noite para a nossa vida é o seguinte, acompanhe comigo aí na tela o primeiro tópico. Trabalhe com aquilo que já recebeu. Trabalhe com aquilo que você já recebeu. Olha o que diz o verso 13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Verso 16, o que recebera 5, saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebeu 1, saiu, abriu uma cova, escondendo o dinheiro do seu senhor. Queridos, isso aqui é tremendo para nós compreendermos algo muito especial. Você leu juntamente comigo, nos primeiros versículos, que aqui a temática é o retorno de Cristo. Mas note bem, que o Senhor, a importância aqui não é a quantidade que Ele deu a cada um, mas que o Senhor, Ele derrama talentos, uma graça sobre a nossa vida, segundo a nossa capacidade. Nós não precisamos de um revestimento especial, não precisamos de algo mais. O Senhor, Ele libera sobre a nossa vida a sua unção, o seu poder, mas essa capacidade que está sobre nós, talvez sobre a tua vida, a tua capacidade nos negócios, talvez a tua capacidade em lidar com as pessoas, talvez a tua capacidade de ensinar outras pessoas, ensinar crianças, adultos, ou seja, a tua capacitação profissional, a tua capacitação ministerial não é simplesmente tua ou nasceu por acaso com você, mas significa que o Senhor derramou sobre a sua vida. Ele te capacitou, não para algo, para você se gabar naquilo que você tem, mas o Senhor te capacitou para que através disso você possa implantar o reino de Deus. Diz o texto que aquele que recebeu 5 dobrou, o que recebeu 2 dobrou, mas o que recebeu 1, ele abriu uma cova por medo. E aqui é interessante, muitas pessoas se relacionam com Deus por medo. E o medo bloqueia, ele trava as nossas vidas. Ele nos impede de exercer toda a capacidade que o Senhor nos deu. Há muitos cristãos, querido, que perdem de receber muito mais daquilo que Deus tem, ou de viver o reino, ver pessoas sendo transformadas, porque tem medo de desagradar a Deus, medo de ferir ao Senhor, medo. Sabe, amados, eu não estou dizendo que nós não devemos ter temor no nosso coração, de compreender quem é o nosso Deus, mas muitas vezes nós temos um relacionamento deturpado, uma visão deturpada de quem é o Senhor, e por medo nós acabamos enterrando os talentos que o Senhor dá sobre as nossas vidas, nos impedindo de multiplicar o reino, nos impedindo de levar o reino a outras pessoas. Ficamos parados, estagnados,
e muitas vezes, infelizmente, enterrados nos nossos medos. Há também uma segunda classe de pessoas que fica aguardando um novo tempo. Inclusive é interessante, eu gostaria até de esclarecer algo. Por muito tempo eu orei da seguinte forma: Senhor, abre os céus sobre este lugar e derrama a tua glória. E certa vez, eu não me lembro hoje qual foi o pregador que trouxe essa ministração, mas eu guardei isso há muitos anos atrás, eu guardei muito bem no meu coração, que é a mordomia dos céus abertos. Olhe comigo na tela, Mateus 3,16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Este é o texto, querido, na palavra de Deus, que diz que os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus como pomba, como o formato de uma pomba. E nunca mais nós vemos outro texto da palavra dizendo que os céus foram fechados. Então não ore mais, Senhor, abre os céus sobre este lugar, Você não precisa, os céus já estão abertos. Vivemos no tempo onde os céus estão abertos sobre as nossas vidas. E por que eu estou dizendo isso? Porque você não precisa de um derramar de novos talentos sobre a tua vida. Trabalhe com aquilo que você já recebeu. Como eu disse, há a categoria dos medrosos, mas há a categoria daqueles que ficam aguardando por um novo revestimento. Eu preciso de uma nova capacitação, eu preciso de um novo tempo, eu preciso de uma nova unção, eu sempre estou precisando de algo mais. Não, querida, comece a trabalhar com aquilo que você já recebeu. Se Deus te deu 5, trabalhe, multiplique. Se Deus te deu 2, multiplique. Se deu 1, multiplique. Deus nos derrama sobre nós, conforme a nossa capacitação. Os céus já estão abertos. O Espírito Santo já foi derramado, já estamos vivendo no tempo do Espírito, a unção de Deus está aí, o Pai está aí, pronto a ser buscado, adorado, para que você tenha um relacionamento com Ele. Então pare de arrumar argumentos para não fazer a obra, se disponha e comece trabalhando com aquilo que Deus já derramou sobre a tua vida. Mas em segundo lugar, acompanhe comigo na tela. Nossa fidelidade nos permite desfrutar da alegria do Senhor. Olhe bem aqui para mim. Nossa fidelidade nos permite desfrutar da alegria do nosso Senhor. Colocar um sorriso nos lábios do nosso Deus tem a ver com fidelidade. Verso 19 diz que depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Aqui claramente Jesus está fazendo uma alusão a quando ele vai retornar, então, para buscar a sua igreja. Então, aproximando-se o que recebeu 5, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Essa expressão aqui é muito importante, meu irmão. O Senhor confia a nós esta capacitação. E ele responde: eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo o quê? Bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, desfrute da alegria do seu Senhor. Versículo 23, quando ele fala acerca do segundo servo, ele diz a mesma coisa: servo bom e fiel, desfrute da alegria do teu Senhor. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Entenda que ser um servo fiel, obedecer ao Senhor, como as ovelhas são seres obedientes, que ouvem a voz do seu pastor, viver uma vida de fidelidade, de obediência, sendo um instrumento nas mãos do Senhor, é o que traz a alegria do Senhor, e que nos permite desfrutar desta alegria do Pai, sobre as nossas vidas. Servo bom e fiel, desfrute da alegria do seu Senhor. Naquele dia nós vamos receber uma coroa de glória. Sabe, queridos, algo tremendo sobre as nossas vidas, que tem a ver com essa alegria de um Deus tremendo, que olha e se alegra na fidelidade dos seus filhos.
Talvez você tenha procurado incansavelmente viver uma vida alegre, feliz, mas já parou para pensar, querido, que quando nós somos fiéis ao Senhor, colocamos um sorriso nos lábios dEle, e Ele partilha conosco a sua alegria? Olha que coisa tremenda, o Senhor partilha conosco as bênçãos da sua alegria, enquanto Ele olha para as nossas vidas e vê o quanto nós temos sido fiéis na sua presença. Nossa fidelidade nos permite desfrutar da alegria do Senhor. Em terceiro e último lugar, quando amamos o próximo, amamos a Deus. Quando amamos o próximo, preste atenção, meu irmão, amamos a Deus. Verso 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os pastores de ovelha, principalmente nós temos muitos ainda de maneira mais rústica nas regiões do Nordeste brasileiro, e ali eles criam ovelhas, bodes, cabritos, cabras, carneiros, e ali eles estão pastando todos juntos, todos juntos. É interessante que é muito comum, quando eles saem fora ali das suas regiões ali de guardar as suas ovelhas, fora do aprisco, o pastor então às vezes leva essas ovelhas, as cabras, a pastar por solos mais longínquos, e às vezes junto com outros rebanhos. Mas é muito interessante que as ovelhas, elas são tão obedientes, que elas ouvem o comando do seu pastor, e elas retornam então para a sua região, para o seu aprisco. Mas é interessante que quando eles colocam no aprisco ovelhas e bodes, todos os dias, o pastor ele tem que fazer essa divisão. Ele separa ali no curral, ali no aprisco, em dois momentos. Ele coloca as ovelhas de um lado e os carneiros, e de outro lado ele coloca cabritos, cabras e bodes. Sabe por quê, queridos? Porque se eles dormirem juntos, certamente uma ovelha vai amanhecer morta, porque os bodes eles são violentos, eles machucam, dão cabeçadas, e eles acabam machucando, ferindo o rebanho. Ou seja, o Senhor ele está querendo dizer que no final das contas, quando nós estivermos naquele grande dia diante do Senhor, Ele vai fazer a divisão daqueles que são obedientes, daqueles então que ouvem a voz do pastor, daqueles que são rebeldes, desobedientes, e eles serão separados. E há mais algumas coisas interessantes, no verso de número 35, acompanhe comigo na tela. Ele diz: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos, com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, e fomos te visitar e cumprimos com cada uma dessas funções? Verso 40 diz que o rei, ele vai responder o seguinte: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, querido, a fidelidade, a obediência, ser uma ovelha do rebanho do nosso pastor, ela implica em vivermos o reino de Deus. É interessante que Jesus, quando ele resume por importância os dois maiores mandamentos, ele diz: amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as tuas forças, e amar o próximo como a ti mesmo. Isso aqui é tremendo. Quando alimentamos o faminto, quando nós dessedentamos aquele que estava cheio de sede, quando abrigamos o desabrigado, vestimos o nu, visitamos o angustiado, o preso, declaramos uma palavra de alívio, de conforto, de consolo.
quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós fazemos ao próprio Senhor. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com um compêndio teológico, com um compêndio religioso de como agradar o nosso Deus, quando na verdade, de maneira muito simples e objetiva, o Senhor está dizendo: olha, viva o reino, viva o princípio do reino, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo, viva o reino de Deus, dê alimento àqueles que estão famintos, ouça aquele que está desesperado, dê uma palavra de conforto, de mudança de vida, seja um agente do reino de Deus, ou seja, trabalhar com os talentos. Não, Jesus não estava falando de dinheiro aqui, meramente, mas ele estava dizendo de trabalhar com a graça que nos foi dada gratuitamente, a graça comum, a graça do reino de Deus, a graça da vivência de uma nova vida, e partilhar isso com aqueles que ainda não conhecem, com aqueles que precisam, com os irmãos da igreja, com a família em casa, com a família da fé, com o próximo que está aí fora. Sempre que fizeste a um dos pequeninos, a mim o fizeste, disse Jesus. Sabe, amados, nós não precisamos olhar para o futuro e simplesmente ter medo do fim, mas nós devemos olhar para o nosso presente e pensar: hoje eu tenho sido uma ovelha do rebanho de Cristo ou um bode? E eu espero de coração que nessa noite possamos sair daqui todos ovelhas do rebanho, amando o Senhor sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero apresentar este tempo diante de Ti. Sei que a Tua palavra falou conosco, sei que a Tua palavra ministrou as nossas vidas, e agora eu te peço, que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua glória, encharcando as nossas vidas, transformando a nossa realidade, para a honra e glória do Senhor, que possamos viver de verdade o Teu reino, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e amar o Senhor sobre todas as coisas, que possamos viver um evangelho mais prático, real, amando uns aos outros. Que assim seja na minha vida, na vida de cada irmão e cada irmã que está nos ouvindo nessa noite. Assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai para uma semana de vitória, em nome de Jesus.